Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo, né? Aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, né? De segunda a sexta-feira, o nosso horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e da discussão sempre importante dos assuntos que formam aqui a pauta, não é? Da cidade, da nossa região metropolitana e os assuntos que envolvem aí o país, né? Infelizmente, né, continuamos debatendo e convivendo, né, com o Covid-19, com o coronavírus, combatendo o coronavírus, embora muita gente não faça nem ideia mais de que isso seja uma realidade, né? Ontem nós tivemos manifestações em Brasília, tivemos manifestações em São Paulo e uma coisa simplesmente inacreditável aconteceu, né? As torcidas organizadas dos 4 grandes clubes do estado, juntas, unidas, né? Desfilando pela Avenida Paulista e cobrando democracia, pedindo democracia, gritando, a ditadura acabou, né? Claro que nós aqui apoiamos tudo isso, né? Apoiamos a democracia, abaixa a ditadura, né? Ditadura nunca mais no país, né? Nem em nenhum lugar do mundo, né? Se fosse possível isso. Mas que foi uma coisa muito esquisita, né? Muito estranha. Evidentemente que foi, né? Será que alguém lá da Gaviões passou a mão no telefone e ligou para a jovem, né? E a jovem manteve contato com a Independente, aí depois a Independente, né, entrou em contato com a Mancha Verde, Mancha Alviverde, não sei o quê? Será possível que foi assim que a coisa ocorreu, né? É difícil a gente imaginar uma coisa dessas, né? Ainda mais envolvendo as torcidas organizadas, tendo um envolvimento político, uma postura, uma posição política em defesa da cidadania e contra os desmandos que a gente vem aí acompanhando e as posturas antidemocráticas que vêm sendo defendidas e apoiadas pelo presidente da República. Ele vai dizer que não, nada disso e tal. Ontem, por exemplo, ele sobrevoou, né? Brasília de helicóptero, aquele movimento lá, sei lá quantas pessoas tinham ali, 500 pessoas, 400 pessoas, não sei se tinha nem isso ali, né? Na Praça dos Três Poderes. De repente ele desceu não sei aonde, pegou um cavalo, não é? E saiu cavalgando ali pelas proximidades ali de onde ocorria a manifestação, depois abraçou as pessoas, abraçou as crianças, cumprimentou, ou seja, tudo que não deve ser feito nesse período de pandemia, mais uma vez o presidente da República fez, né? E aqui em Santos, né, a live do prefeito Paulo Alexandre Barbosa à noite, que presidiu o Condesp, né, se mostrando absolutamente decepcionado, irritado, né, claro, também, eu dou razão a ele, com o número exagerado de pessoas que circulavam pela orla aqui de Santos, domingão, de sol, um tempo extremamente agradável, mas não é a hora do cara ir para a praia correr, né, do cara invadir a faixa de areia, algumas pessoas invadiram, enfim, né? Não sei quem é que tirou ali ó, aqueles cavaletes ali, aqueles gradis ali que estavam fechando o jardim da praia e a própria faixa de areia, né? Não estava em vários pontos da orla da praia, não tinha mais os gradis, né? Será que foram os próprios munícipes que tiraram? Enfim, depois a Guarda Municipal tentou convencer as pessoas a sair, tá, uma trabalheira danada. Mas como disse o prefeito, né? Nós não estamos ainda no momento de abertura da economia e quanto mais se desrespeita o isolamento social, mais se dificulta a reabertura do comércio, dos shoppings, enfim, né? Academias, tudo isso que a gente está aguardando aí para que a cidade tente recuperar aí o tempo perdido. Segunda a sexta-feira, 8 da noite, segunda a quinta-feira, perdão, às 8 da noite, a reprise do Ponto de Vista, reprise que acontece na sexta-feira a partir da meia-noite. Prazer mais uma vez recebendo aqui o companheiro, amigo Altair de Marco, radialista, dos mais conhecidos e importantes aqui da cidade, da região, colaborando com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Altair? Mais uma vez um prazer estar aqui com você, né? Com toda essa audiência que você tem aqui pela Santa Cecília TV, ao lado do Santana, né? Ao lado dos nossos convidados todos que você vai apresentar, ou do nosso convidado de hoje. E mais uma vez para debater os problemas da região e não vamos fugir, né? A gente não consegue fugir de falar da economia, do coronavírus e do que está acontecendo com o país num momento de pandemia, que virou um pandemônio. Mas é um grande prazer estar aqui com você hoje, Boturão. Prazer é nosso, obrigado Altair por estar conosco. Rafael Vita, advogado, não é, especialista exatamente na área de redes sociais,
vai ajudar a gente a entender essa situação toda que estamos acompanhando, todo esse processo aí, as investigações da Polícia Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, Vitor? Prazer recebê-lo. Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, aos telespectadores da Santa Cecília TV. É um prazer enorme estar aqui com o Altair, essa lenda do rádio. Eu tenho certeza que a minha avó Isabel, que está nos assistindo, deve estar agora muito feliz de me ver aqui dividindo a bancada com ele. Olha, a avó dele ouvia você. Pois é. Mas deixa eu mandar um beijo, então. Da minha avó Isabel, que é sua fã. Para a avó Isabel. Minha avó sempre fazia comida para os netos, ouvindo o Altair aí, com certeza ela está feliz agora. E você não aguentava falar, pô, desliga esse rádio, vó. Mas muito obrigado, uma Isabel. Voz dessa, um grande beijo. É um prazer. Um grande beijo para ela. Muito obrigado. Realmente, Edgar, nós estamos aí passando por momentos difíceis, esquisitos, né? Nós tivemos um domingo aí muito estranho, como você disse. Temos aí a iminência da votação da chamada Lei das Fake News, que envolve aí muita polêmica, né? Enfim, temos aí bastante assunto hoje para discutir e com certeza ainda vai faltar espaço para a gente falar de tudo que está acontecendo. Lamentavelmente, né? O que devíamos estar fazendo era estar aqui discutindo e debatendo com profundidade o embate, o enfrentamento ao vírus, né? O coronavírus, né? Que dá origem ao Covid-19, né? É uma doença que para alguns não pega nada, para outros passam de maneira assintomática, né? Para outros tem sintomas leves, mas para outras pessoas a coisa fica complicada, não é? As pessoas são obrigadas a ir para a UTI, alguns são obrigados a fazer uso do respirador e essa coisa toda, né? Então, deveríamos estar, na verdade, combatendo para tentar liquidar de vez essa história, né? Aqui no país, mas o que se vê é algo muito diferente. E o Marcos Santana está com a gente lá na ponta, acompanhando sempre aí as informações que vão surgindo e a sua participação. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, tudo certo na medida do possível. Eu quero mandar aqui um grande abraço ao Lupércio Mussi, que está internado na Hospital Beneficência Portuguesa, torcendo para sua pronto restabelecimento, Lupércio Mussi. Temos muitas divergências diria até abissais, mas ainda assim é uma pessoa que é possível estabelecer um diálogo civilizado. Então, Lupércio Mussi, por favor, se recupere para a gente poder continuar debatendo bastante. E, Edgar Butrão, se me permite, eu tenho uma péssima notícia para as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro para mudar tudo que estava aí, para acabar com o toma lá da cá. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação para 2 cargos muito importantes do governo federal. Primeiro, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o Marcelo da Ponte, que é um indicado pelo senador Ciro Nogueira, envolvido até a última raiz do cabelo na Lava Jato. Ciro Nogueira, que era do Progressistas. Do Progressistas. Antigo PP. E o novo presidente do Banco do Nordeste, o Alexandre Borges Cabral, que é indicado por Valdemar da Costa Neto, condenado no esquema do mensalão. Os dois, nada menos, vão manipular um orçamento, o FNDE, de 50 bilhões de reais e o Banco do Nordeste, 42 bilhões de reais. Né? Então, pessoas indicadas por envolvidos em esquemas de corrupção recentes da história do Brasil, que vão tomar conta desse dinheiro. Então, quem desejava que fosse mudar alguma coisa e acabar com o toma lá da cá, uma péssima notícia. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa, boa noite para você que está sempre na reprise. A gente lembra aqui, né? Tudo que a gente fala aqui no programa ao vivo, às vezes não vale mais para o horário da reprise, porque a situação é impraticável, né? Eu cansei de dizer, sexta-feira, disse aqui sexta-feira no programa, né? Sexta-feira antigamente era um dia light, né? Todo mundo voltando para a base, aquela coisa toda.
Não adianta, é sábado, é domingo, é sexta, é feriado, a confusão é permanente no país. Antes de entrar nesses assuntos todos aí, né, a questão do isolamento, o pessoal saindo para a praia ontem aqui em Santos, houve um exagero, né? Sem dúvida nenhuma, o prefeito não gostou, ficou bravo, falou aí na live que ele colocou no ar ontem à noite, 7 da noite, 7h30, alguma coisa assim, não estou lembrado do horário exato, né? E toda essa questão que envolve aí a parte política, né? Envolvendo a parte política também, né? Essa informação que o Santana deu, isso já vem acontecendo há algum tempo, né? O presidente Bolsonaro vem negociando faz tempo, entregando cargos importantes a membros indicados, pessoas indicadas por partidos do Centrão. Quais são esses partidos aí do Centrão? Progressistas, né? O PL, o PTB hoje é um partido quase que insignificante. Né? O que existe, na verdade, é uma relação pessoal de Jair Bolsonaro com o Roberto Jefferson. Né? Bom, tem o Democratas, né? Que é um partido que a gente tem uma respeitabilidade maior pelo Democratas, pela história, foi um partido aliado do antigo PFL, foi aliado do Fernando Henrique Cardoso, enfim, um governo que foi um governo bastante razoável, do FHC, enfim. Né? Está lá o PRB também, não é? O PSD, não é? Que foi criado pelo Gilberto Kassab, quando prefeito de São Paulo, e pode ser que eu tenha esquecido aí algum outro desses partidos todos aí, né? 6 ou 7 que compõem aí o tal do Centrão. O MDB não está no Centrão, né? Não faz parte do Centrão. O PSDB também não é do Centrão. Então, tem esses cargos aí sendo entregues a esses indicados pelo Centrão, uma coisa que não é nova, né? Mas o Santana lembrou o seguinte, né? Na campanha eleitoral, ele disse que isso não existiria no governo dele, né? De maneira nenhuma. Condenou as práticas, todos os apoiadores, né, do Bolsonaro condenaram isso. Inclusive tem um áudio aí que o Jornal da Hora colocou no ar, né? Inclusive um áudio na semana passada, se não estou enganado, do Major Olímpio, senador por São Paulo, esculhambando o presidente da República, dizendo que ele mudou completamente o seu comportamento, chamou o filho do Bolsonaro de bandido, né? O Flávio Bolsonaro, o senador, e é o que a gente está vendo. Então é o seguinte, a Dilma cometeu um estelionato eleitoral, indiscutível, né? Ao defender uma forma de governo, uma maneira de governo, né? Defender a maneira como se comportava a equipe econômica dela, a linha econômica seguida pelo governo dela. Naquele momento, o Aécio Neves, no momento do debate do segundo turno, o Aécio Neves estava coberto de razão no que dizia, ela mentia, ele falava a verdade. Tudo bem, depois se viu quem era o Aécio, envolvido numa série de escândalos, uma coisa, devia ter sido cassado, perdido o mandato, devia ter sido expulso do PSDB, isso é uma outra coisa. Mas naquele momento do segundo turno, o Aécio falava a verdade sobre a situação do país, né? E a Dilma mentia, tanto que ela assumiu e foi obrigada a fazer tudo que o Aécio disse que tinha que ser feito, né? Portanto, cometeu um estelionato eleitoral. O Bolsonaro está cometeu um estelionato eleitoral, Otair. Também acho, também vejo dessa forma. Acho que fica muito difícil, né, a gente conviver com esse tipo de prática de política, né? Eu sinto mais, o Boturão, as pessoas na rua, nós e eles, aquela coisa do nós e eles, a favor e contra. E quando você coloca esse tipo de coisa do presidente Bolsonaro, as pessoas, eu não sei se não acreditam ou se fazem de besta, porque não é possível, né? Quando você fala aí, e o Santana colocou agora, desses 2 cargos do FDN, né? FNDE e também do banco, isso é a ponta só, porque dezenas e centenas de cargos do 2º escalão e do 3º escalão, e as pessoas pensam que isso é coisa pouca. Não é coisa pouca, não. O 2º escalão do governo federal e o 3º escalão do governo federal são pessoas que detêm um poder muito grande, inclusive de dinheiro, de grana. E essas pessoas estão há dezenas e centenas aí, sendo todos os dias, né, canetados aí, então fazendo parte do governo. A prática que o Jair Bolsonaro disse que não ia fazer. E hoje você cobra isso das pessoas, fala, mas o seu presidente falou que não ia fazer isso, está fazendo. Não, mas veja bem, não é verdade. Ou então ele está sendo obrigado a fazer isso agora, senão ele não governa. Mas um cara que teve 8 mandatos, é isso? 8 mandatos? 8 mandatos, né? 7 de federal, né? 7 de federal. 1 de vereador, metade de um mandato de vereador, né? Será que ele não sabia lá atrás, se não compor com os partidos, não dá para governar? Ele foi aprender isso agora, um ano
depois de um ano e pouco depois de assumir a presidência da República, ele já sabia disso. Ele já sabia que não iria conseguir governar sem essa parcela dos outros partidos. Não tem como governar, não existe isso, né? Agora, fica realmente uma vergonha para o presidente da República, não é? Essas nomeações, esse conluio, para mim é conluio desse momento com o Centrão. Fico realmente, eu acho que o governo, a moral do governo acabou aqui, não tem mais onde ir. O que você acha, Vitor, sobre isso? Eu tenho mais a impressão, doutorão, de que, veja, o erro está exatamente, como você disse, na campanha, né? E como o Altair disse, ele por 7 vezes deputado federal, deveria entender como é que funciona um sistema democrático. Porque o erro não é você compor com outras pessoas, outros partidos para governar. Isso faz parte da democracia em qualquer lugar do mundo, né? Nós falamos do centrão brasileiro, mas em diversos países onde se assemelha a questão do política, né? O cenário político, isso é muito comum, que exista lá existam partidos de centro e que esses partidos tenham relevância política, né, em relação à governabilidade. Então, veja, a questão toda é um presidente ter sido eleito com uma questão contrária, da qual eu tenho certeza absoluta que ele saberia que não ia conseguir cumprir. Ele, talvez, aí no seu ímpeto, até tentou que não seja assim. Mas a verdade é que no sistema político brasileiro é assim, deve ser assim, óbvio. E quando a gente fala em composição, não se fala em vender a alma para o diabo. Isso é completamente diferente. Composição é você montar uma governabilidade em prol dos seus projetos de país. O problema é que o que se amealha é que o presidente não tem nenhum projeto, né? Não se tem grandes estruturas de projeto. Então, o que está acontecendo hoje mesmo é aquele toma lá da cá mesmo, que é o que é reprovável. Veja, volto a dizer, a composição partidária faz parte do jogo democrático. O que não pode acontecer é o toma lá da cá, que é o que me parece que está acontecendo. Em troca de sustentabilidade no parlamento, ele tem promovido a entrega de cargos para pessoas que outrora não faziam parte do seu governo. E eu já disse isso aqui algumas vezes, Edgar, eu acho o seguinte, eu sou a favor do parlamentarismo, né? Pelo simples fato de que no parlamentarismo, quando você tem um desgaste do governo, daquele que foi escolhido pelo parlamento para ser o chefe do executivo, há uma ruptura sem que hajam grandes reverberações no país, em termos políticos, em termos econômicos. Então, no parlamentarismo é muito fácil. Olha, quando o governo não vem dando certo, o parlamento se reúne, faz a troca sem uma grande ruptura e continua o governo de acordo com aquilo que os escolhidos pelo povo se manifestarem. Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí, mas realmente, para alguém, né, principalmente para alguém que se elegeu dizendo que não faria isso, fica feio realmente. Olha, nós tivemos 2 governos que funcionaram no Brasil, né? Os 2 presidentes que começaram os seus mandatos e terminaram, Fernando Henrique e Lula, né? Todo mundo criticou o Fernando Henrique, bateram de frente, então, inclusive o próprio Mário Covas, que não era favorável àquela união entre o PSDB, que era um partido tido mais centro à esquerda, que era mesmo naquela época, né? Com o PFL, de Antônio Carlos Magalhães, né? De ACM, famoso painho Antônio Carlos Magalhães, né? Mas depois o Mário Covas aceitou também e tal, e foram para a disputa, ganharam o governo do Estado e ganharam a presidência da República, e o Fernando Henrique conseguiu governar, né? Mas no começo, na campanha, já havia essa aliança com a direita, tá certo? Criticado por muita gente, atacado principalmente pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, Altair, você sabe muito bem disso, né? O Santana também, né? PT batia e tal, Fernando Henrique, direita, eu não sei quem, endireitou, aquela coisa toda. Quando chegou a vez do Lula, né? O Fernando Henrique não tinha mais a reeleição, né?
Aí o Lula fechou com quem? Com a direita, o PL. Né? Que foi o chamado Lulinha Paz e Amor, O né? centrão da época, Já, né? já. Com o Centrão, com os empresários, né? O Centrão da época. Lulinha Paz e Já, Amor. né? Mas aí que tá, como disse o Vita, não houve estelionato eleitoral, nem do Fernando Henrique Cardoso, nem do Lula. Quando você comete um estelionato eleitoral, como cometeu a Dilma Rousseff, e aí caiu na reeleição. Na eleição dela, não houve estelionato. Houve aquela força política Sim. do Lula que a levou ao segundo turno à vitória. Na reeleição houve o estelionato. Né? Ela enganou e mentiu para o povo brasileiro, como o Bolsonaro fez. Né? Enganou, mentiu. Né? Agora os caras tentam justificar o injustificável, como eu vi ontem um deputado do Rio de Janeiro, Luiz Lima, que foi nadador, né, da equipe brasileira de natação, né? Não sei se o eu vi. é completamente constrangido, né? Foi questionado pela uma repórter, pela jornalista, aí voltou no PT, porque o PT teve Não tem o que roubalheira, falar, né? porque não Aí sei o tem quê, sempre o quê? não tem nenhuma roubalheira nesse governo, não tem escândalo de corrupção. Por enquanto não tem nada, mas se juntando com quem disse que não ia se juntar, né? Está fazendo o que disse que não ia fazer. Cometeu um estelionato eleitoral, como a Dilma cometeu também, né? É muito difícil um governo vingar nessas condições, né? E a gente vem acompanhando aí até a situação difícil da economia, a economia com uma dificuldade enorme para se recuperar. O governo não encaminha aí uma possibilidade, né? Uma linha de conduta na área econômica. Ninguém sabe o que vai acontecer, não chega nada para o Congresso. O que o presidente da República faz é sair lá na porta do Palácio, fica parado lá uns 5 minutos, volta lá para dentro, volta sai de manhã cedo, faz aquela confusão, aquele estardalhaço na porta, depois volta e fala, olha, eu não falei bem Complicado, isso aí, muito tal. E sobre né? isso, Edgar, olha só. Semana passada, o ex-presidente Michel Temer deu uma entrevista para a CNN. E olha só, né, nós iremos, eu vou falar o que ele disse aqui, e eu tenho certeza que todos vão concordar, né, com o que ele falou, ainda que com seja várias o Temer. restrições A figura dele. a figura dele. Mas ele disse ele teve uma postura, ele disse que o presidente, a palavra do presidente, ela tem tamanha força que ela deve ser somente utilizada quando realmente necessário. E aí ele citou um exemplo dele próprio, ele dizia ao repórter, eu quando era presidente da República, me manifestava na imprensa apenas uma vez por semana, né? Todos os dias ele se manifestava através do porta-voz, mas chegava lá um dia da semana, ele fazia um resumo daquilo que ele entendia que ele tinha que avalizar com a força da voz do presidente e fazia uma entrevista. E o que eu concordo em absoluto. Veja só, falastrice é legal para um deputado temático, né? Faz barulho, fala para os seus. Agora, para um presidente da República que traz consigo, né, toda uma valoração e um peso daquilo que é dito, acho absolutamente errado o que ele faz diariamente, fala 2 vezes, não responde a perguntas, fala só o que quer, enfim. E pior de Queria tudo fazer é essa que ele observação. é que ele não tem muito o que falar. E Porque não há aí- realização nenhuma. Não tem realização nenhuma. E aí ele ofende, hoje eu ouvi ele mandando 2 repórteres calar a boca. Cala a boca. De novo? De novo. Eu não vi, hoje eu não vi. Eu também não vi. Eu não sei se foi isso de ontem ou de hoje, mas eu acho que é de hoje. Isso é de hoje. Eu vi hoje na televisão. E o que eu vejo nesse momento é o seguinte, que a negociação política é uma coisa óbvia, é uma coisa prática legal no mundo inteiro e Claro. não seria diferente aqui. A negociação, a negociata é outra coisa. Negociação e negociata. Então, o presidente poderia lá no começo, né, mas não poderia dizer que não faria isso na campanha. Teria que ficar quieto, pular essa parte. Sentar com os partidos, qualquer que fosse o partido, qualquer um, e trazer para dentro do governo a responsabilidade desses partidos participarem do governo, sem problema nenhum. Mas ele fez ao contrário, ninguém prestava, era tudo bandido, tudo ladrão. Hoje está trazendo essas pessoas para dentro do governo. E aí, como é que nós vamos acreditar num governo desse? O que eu mais sinto, Boturão e Rafael e Santana, é que nós não temos um líder. Falta liderança no país. Nesse momento agora, não era para a gente estar brigando, falar em política, não era para estar falando em escândalo, não era para estar falando, era para estar falando em Pandemia. Covid-19. Exatamente. Esse era o problema. O presidente tinha que estar encabeçando isso e de uma forma
honesta, de uma forma verdadeira, que é perigoso, que mata, e não falar que é uma gripezinha, que o problema é a economia. O problema não é a economia, o problema é a vida das pessoas. E as pessoas estão morrendo. Mas nós estamos chegando a 30 mil mortes. É pouco isso? Oficialmente. Oficialmente. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar e pensar, falar, mas até agora, isso tudo é o quê? É um sonho? É um pesadelo? O que está acontecendo no país? E jogar com a verdade. Diga, Santana, para fechar o bloco. O Altair colocou muito bem que o Brasil vive, antes de tudo, uma crise de credibilidade da presidência da República. Né? As pessoas não acreditam mais no presidente de plantão. E quem pode achar que é apenas uma crítica da oposição, do pessoal que é contra e tal, eu vou lembrar um dado bem importante. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que é o queridinho, é o grande guru intelectual do Jair Bolsonaro, está propondo ampliar o G7, que é o grupo de países mais ricos do planeta, ampliar para G11. Só que aí nessa conta aí, ele exclui o Brasil, coloca outros países com uma economia menos desenvolvida que o Brasil. Por quê? Porque o Brasil falta credibilidade ao Brasil. Quer dizer, a imagem como o Brasil tem lá no exterior, para o ambiente dos negócios, é muito desfavorável. E em relação a isso daí, até convido as pessoas a consultarem na internet um artigo do jornalista Jamil Chad, que é do UOL, e é o enviado especial do UOL na sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Ele conversou com vários especialistas, vários embaixadores, e ele faz um retrato de como anda a credibilidade do Brasil no exterior. E a notícia que vem é muito ruim. Um break rápido, já a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista. Tem instantes. Muito bem, voltando com o Ponto de Vista, hoje com o Altair de Marco, com o Rafael Vita, o Marco Santana acompanhando aí as principais informações. E ontem faleceu o ex-juiz do trabalho, né? Nicolau dos Santos Neto, que completaria 92 anos no mês de julho, né? O Nicolau dos Santos Neto, que acabou sendo acusado, preso, né? Por conta de superfaturamentos nas obras de construção do Tribunal Regional do Trabalho, né, em São Paulo, né? Uma das sedes do Tribunal Regional do Trabalho Barra Funda. Em São Paulo, na Barra Funda, né, Vitor? E ganhou o triste apelido de Nicolau Lalau, né? Ou Nicolau Lalau, né? Nicolau Lalau, né? É um apelido que ele tinha, evidentemente, por conta, né, de ter surrupiado uma grana. Depois ele foi preso, já tinha idade, né? Mais 70 e tantos anos. Faleceu de Covid, né, Edgar? Covid. É suspeita, né? Não sei se confirmou, mas ele é suspeito, deve ter feito os exames pós-óbito, né? E ele acabou, é possível que ele tenha sido realmente Covid-19, né? Bom, antes da gente entrar nas fake news, né? Queria registrar aqui o último boletim da Prefeitura de Santos, 3.640 casos, o boletim de ontem é 18h30, né? Que a gente recebe. 3.640 casos, né? Óbitos 151, 24 ainda em investigação, 81 pessoas estavam na UTI e 2.635 se recuperaram desse problema gerado pelo coronavírus, né? Covid-19, né? 341 dessas pessoas estavam internadas e, graças a Deus, se recuperaram. Vai aqui mais uma vez, né, nossos sentimentos aqui de todo o time do Ponto de Vista aos familiares, aos amigos, né, que perderam aí os seus entes queridos aqui na cidade de Santos, em São Vicente, em Praia Grande, Cubatão, em toda a nossa região metropolitana, onde chegar o sinal da Santa Cecília TV do Ponto de Vista, a todos que perderam aí pessoas, né, que faleceram, eram pessoas falecidas, foram a óbito, lamentavelmente, nessa questão, dessa doença do Covid-19, né? E ontem, a live do prefeito, eu imaginei realmente que fosse acontecer isso, né? Eu tive que sair ontem para fazer uma compra e tal, e saí e passei pela orla, né? Quando eu vi o movimento, falei, não é possível, né? É absurdo, né? Tô fora do mundo, porque não é possível que esteja acontecendo isso, né? Clima de férias. Muita gente, mas muita gente circulando. Se fosse um final de semana normal, né? Você sairia e acharia até que estava um movimento tranquilo, né? Porque normalmente teria mais gente, né, do que aquelas pessoas que estavam ali. Gente de bicicleta, gente trotando na faixa de areia, gente andando pela faixa de areia, gente andando pelo calçadão, enfim, né, ali pelo Jardim da Orla e tal, caminhada, essa coisa toda, né.
pessoal sem máscara, algumas pessoas sem máscara, né? A grande maioria com máscara. Deu para ver algumas pessoas aí não usando máscara no queixo. Que está sem máscara. Máscara no queixo, né? É uma coisa que é absolutamente indevida, não se deve fazer. E o prefeito se manifestou à noite, na live que costuma fazer os domingos, às 7 da noite, 7h30 aproximadamente, né? E se colocou extremamente decepcionado, toda a campanha que foi feita, todo o sacrifício que foi feito, fechamento de shoppings, né, bares, restaurantes, né, a parte comercial toda praticamente fechada aqui na cidade, na região toda, né, e deixou claro que vai depender das pessoas para a abertura, né. Santos será oficialmente considerada zona laranja, né, a partir de quarta-feira, tudo indica, né. Então, a partir daí já se pode negociar com calma, discutir com calma uma reabertura. Só que o prefeito deixou claro, ou as pessoas colaboram para que se possa reabrir paulatinamente, escalonadamente o comércio, ou vai ficar difícil, não, Thaís? Olha, é uma falta de responsabilidade, uma falta de senso, né, de bom senso das pessoas, que às vezes me deixa assim, desacreditado com o ser humano às vezes, né? Essa doença não é uma gripezinha. A gente está vendo aí, a gente já tinha visto pelo mundo inteiro e agora nós estamos vendo dentro de casa, no Brasil e na nossa região, aqui pertinho da gente. Quantas pessoas perdem a vida. E é uma doença tão maléfica, tão terrível, que ela isola a pessoa da família. A pessoa fica isolada, sem contato nenhum. E mesmo na morte, ela ainda assim, ela isola a pessoa dos amigos e da família. É uma tristeza do começo ao fim essa doença, do começo ao fim. Mesmo quando se diz aí nas pesquisas que 80% não vai sentir nada ou vai sentir coisas leves, esses outros 20%, que é muita gente, vai ter alguma coisa. E desses 20%, 5% vai precisar de internação, de UTI e de intubação. E eu acho que essas pessoas, sabe, eu sempre... Na minha vida toda de rádio, eu sempre fui muito sincero com o que eu penso. E eu não gosto de ficar medindo as palavras. Eu sempre fui muito verdadeiro, e eu vou ser agora. Eu acho que as pessoas que não respeitam, não usam máscara, que acham que estão de férias, deveriam assinar um termo de que, se caso eu estiver com Covid, eu abro mão do leito de UTI e do aparelho de respiração. Eu acho que seria uma boa ideia, já dissemos isso aqui. Eu acho que deveriam abrir mão, porque não é possível tanta irresponsabilidade. Gente, não é brincadeira. Não dá para ficar acreditando no que o homem fala lá, que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma coisa séria. E olha, eu passei pela orla também, e São Vicente é pior. Se você passar pela orla da praia de São Vicente, a coisa é brava também. E é todos os dias, são todos os dias. São todos os dias assim. Eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade. Não dá para você ficar achando que o poder público tem que resolver todos os problemas quando a gente não faz a nossa parte. Altair, mas olha, o comércio está quebrando, as pessoas estão falindo, eu entendo isso. Eu sei que está faltando comida na casa de muitas pessoas e nós e o governo que está lá somos responsáveis por isso. O terceiro setor está ajudando, mas o governo federal tem que fazer a parte dele. Eu entendo tudo isso, mas não é por isso que nós vamos colocar as pessoas para morrer. Porque é muito fácil você falar, abre o comércio. E quem vai trabalhar? Quem precisa trabalhar, é assalariado. Essas pessoas podem morrer? Essas pessoas podem pegar? Sabe, eu vejo que a gente tem que ser mais inteligente um pouco. Às vezes, eu acho que a população brinca com a vida e nesse momento eu acho que estão brincando. Depois de tanto sacrifício, né, Vitor, chegamos perto aí da possibilidade de reabertura e aí fica uma situação Ontem dessa. Eu assisti integralmente a live do prefeito Paulo Alexandre, inclusive depois ao final fiz questão de mandar uma mensagem para ele com a minha solidariedade, parabenizando ele pelas palavras, porque se tem uma coisa que a gente tem que admitir é que desde o início o prefeito Paulo Alexandre foi uma pessoa muito sensata, muito coerente, né? E é isso que a gente espera dos políticos, que tem o mínimo de coerência. E veja, depois da briga que ele e os outros prefeitos da região tiveram durante a semana, né, para fazer valer tudo aquilo que tinha sido feito e trabalhado pela Baixada junto ao governo do Estado. Você tomar assim como que eu posso dizer, uma porrada em relação a tudo que foi feito no domingo, né? Algo que pode fazer cair por terra toda essa luta, né? E ele deixou muito claro,
Santos vai para a zona laranja. E tem duas possibilidades. Ou é da laranja para amarela, se todo mundo contribuir, ou é da laranja para vermelha novamente. Né? Então, veja, e isso vai depender mesmo da coletividade. O que falta, às vezes, viu, Altair, um pouco para o brasileiro, eu já disse isso aqui algumas vezes, é esse sentimento de coletividade. As pessoas são muito individualistas. Cada um para si. E isso faz com que, de certa forma, todos se prejudiquem em detrimento de alguns, né, que realmente não têm esse sentimento de coletividade. E uma outra coisa que eu tenho percebido, Edgar, é que a doença está cada vez mais perto da gente, né? Se você puxar pela cabeça, quantas pessoas hoje nós temos perto que já ou faleceram da doença, sim, ou tiveram muitas complicações em relação a isso. Pelo menos a mim, né? Eu tive nas últimas 2 semanas muitas pessoas que eu conhecia próximas que ou faleceram ou tiveram problemas sérios com a Covid. Então, o que mais as pessoas querem, né, para demonstrar que isso está chegando perto, né? Então, começa com um vizinho, daqui a pouco com um amigo mais longe, mas uma hora chega perto de você e aí? Eu acho que todo mundo nesse momento já teve conhecimento, né? Já sabe do caso de algum amigo, de algum parente próximo, de um primo de alguém, né? Do cunhado, né? Que teve o Covid, ou que o caso foi rápido, enfim, mas testou positivo depois, enfim, ou que teve que ir a um pronto-socorro para ser socorrido, ou no caso, como foi citado aqui pelo Vita e pelo Altair, a pessoa teve que ficar internada, UTI, essa coisa que tem maior gravidade. Diga, Santana. O Alex Lucas, da Zona Noroeste, ele informa a gente aqui que no sábado ele viu muita gente lá na Zona Noroeste andando sem máscara, de bicicleta, andando tranquilamente pela Nossa Senhora de Fátima. E tem um supermercado lá também, que as pessoas também não estavam respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros. E também não havia nenhum funcionário para orientar os clientes desse isso é um problema, né? Porque o sacrifício é de todos, né? Todo mundo teve aí problemas financeiros sérios, estão com problemas financeiros, todos nós, né? Com dificuldades, com problema para ajustar as contas, uma situação muito complicada, muito difícil. Agora, no momento em que a coisa começa devagarinho a trazer ares mais positivos, né? As pessoas não colaboram, enfim, né? Vão para a rua de qualquer jeito, não usam máscara, realmente fica difícil, entendeu? Fica muito difícil. Porque assim, tem a chamada segunda onda. Isso, eu ia dizer agora, os países lá fora que não respeitaram isso, pagaram muito caro, pagaram para ver. E agora, nesse final de semana, a Coreia do Sul estava com um problema sério aí de uma outra onda, uma chamada segunda onda, e fechou os colégios todos, as escolas, não é? Eu não sei se só de Seul, mas de pelo menos parte da Coreia do Sul. Então, gente, não é brincadeira isso não é coisa. E olha, está quebrando o mundo inteiro. Os americanos estão perdendo emprego também, como aqui no Brasil. Os franceses, os italianos, todo mundo, o mundo inteiro está perdendo. E nós vamos ter que reaprender, vai ser um novo jeito de viver, não é? Uma nova realidade. Eu não sei se vai ser boa ou ruim, eu espero que seja boa. Eu espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa, mas financeiramente vai ser difícil para todo mundo. Aliás, as imagens impressionantes ontem do que acontecia nas ruas das grandes cidades dos Estados Unidos, né? Depois do assassinato vergonhoso, criminoso, né? De um negro americano, me falta um nome agora, se alguém lembrar. Floyd, né? George Floyd, né? George Floyd. Foi brutalmente assassinado por um policial, né? Doutorão, eu não asfixiou. Eu não consegui ver a imagem toda. A imagem não, eu vi, você mudou de canal. Eu tirei, eu não consegui olhar toda. Porque ver o cara morrendo daquela maneira. O cara morrendo. É impressionante. A melhor frase, 10 minutos. A melhor frase que eu vi sobre isso foi do Will Smith, que falou: o racismo não está. Ele disse algo como se o racismo não está se exacerbando, ele está sendo filmado. Sim, filmado, é isso. Então, é uma verdade, né? É uma verdade que hoje, né, todo mundo tem uma câmera, né? Todo mundo filma. E veja quantas vezes, né? Quantos cidadãos como esse já foram vítimas disso, né? E que não foram filmados, né? Mas quantos já aconteceram? A imagem é terrível. É muito, eu não consegui ver, Boturão. Eu É fiquei uma impressionado. coisa assim estarrecedora, realmente.
E estão colocando fogo nos Estados Unidos. Ontem fogo, eram 75 cidades. Exatamente. 75 cidades, doutor. E você tem gente negra participando, muita gente negra, mas tem muito branco participando também desses movimentos. Aliás, a população negra é minoria nos Estados Unidos, é 13%. Eu fiquei impressionado, achei que fosse era muito mais. né? Aqui no Brasil é 50%, né? 50 e 50 aqui, né? Eu acho que a população negra aqui é 50%. Eu acho que é mais, 50, em todo caso. É 50%. Bom, oficialmente pode ser 50%. Pode ser, mas vamos lá. Mas lá 13 só. 13. Eu acho pouco demais. Eu também achei muito pouco, realmente. 13%. Fiquei surpreso, né? Achei que era mais. Com o número porque você tem lá os hispânicos, né? Na faixa de 8, 9, né? Mais ou menos isso também, né? Então você dá 13 com 9, 22, 23%. E o resto todo o resto dos Estados Unidos da América do Norte é formado por pessoas de pele branca, né? Como se isso significasse alguma diferença. Né? Mas realmente a coisa impressionante que está acontecendo por lá, ou seja, o mundo realmente está com o eixo meio inclinado para algum lado, a gente não sabe exatamente qual. O intervalo, voltamos já. Muito bem, sequência do nosso ponto de vista, direto e reto aí com o Marcos Santana, algumas participações aí. Isso, o Uriel Vilas Boas participa com a gente e ele pergunta até quando uma parcela significativa do eleitorado vai votar sem nenhum compromisso. E temos ainda donos de partidos sem ideologia definida. Bem, isso é um problema, né? A questão da reforma partidária. Eu já disse aqui, nos Estados Unidos tem 200 e poucos partidos, né? O que significa que o número de partidos não é o grande drama que a gente vive. O problema é você fundar um partido e automaticamente esse partido ter direito a fundo partidário. E vender o partido depois. Pois é. Fundo partidário, horário de televisão. Horário de televisão. Você pode fundar um partido, como nos Estados Unidos acontece, o partido do ponto de vista. Nós quatro aqui fundamos, vamos discutir as políticas públicas do Boqueirão. Nós só vamos ter direito a qualquer coisa o dia que tivermos um deputado federal. E se quiser fazer propaganda na televisão, tem que pagar do bolso. Pagar do bolso. O partido vai lá e paga, não pode ter não tem fundo. Espaço gratuito. Não tem fundo. E o Elias Carneiro acompanha a gente aqui e ele diz o seguinte: uma pequena parcela da sociedade está confundindo democracia com baderna em manifestações de rua. O Elias Carneiro, gostaria de lembrar que é verdade isso que você está falando, mas em 2013, quando vieram aqueles movimentos por causa dos tais 10 centavos, as manifestações começaram a cair em um certo descrédito porque pessoas infiltradas entravam naquelas manifestações, nas passeatas, para justamente desacreditar o movimento. Né? Então, acabou afastando a participação popular mesmo. Pessoas de família, pais, netos e assim por diante, deixaram de participar dessas manifestações com medo da violência. Né? Não só os black blocs, mas também pessoas do serviço reservado da Polícia Militar e do Exército, que você via lá aqueles bombadões saradões falando que eram estudantes. Né? Então, quer dizer, na verdade, eles foram para sabotar o movimento tão legítimo que era aquele lá. A situação complicada, né? Essa questão das torcidas organizadas, apesar da gente concordar, né, com a defesa da democracia e o não, né, a ditadura, enfim, né, evidentemente que eles pregaram ontem na Avenida Paulista, as torcidas organizadas, os 4 grandes unidas ontem na Paulista, né, a gente tinha uma maioria, me parece visivelmente, uma maioria corintiana ali, né? Não tem dúvida nenhuma do que estava acontecendo naquele momento em São Paulo, capital. Mas alguém precisa descobrir, precisa entender, explicar de onde saiu isso. Como é que organizou isso, né? Quem organizou isso, quem comandou isso, quem financiou isso também, porque realmente é algo extremamente esquisito para deixar barato. Uma coisa que a gente pode constatar é um vácuo político aí que as torcidas organizadas se apropriaram, porque os movimentos sociais, os partidos políticos não encabeçaram essa iniciativa de sair das ruas. Aí a notícia que se tem, pelo menos que vem saindo bastante nos jornais, é que partiu uma iniciativa isolada de uma parcela da torcida do Corinthians, que não é exatamente a Gavisa Fiel. Facção, né? Quase saiu a facção. Você falou isso aí. Quase saiu. Uma parcela, vamos dizer assim, né? E aí outros torcedores de outros clubes perceberam a gravidade, a importância da iniciativa e passaram a aderir, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. É isso que eu acho interessantíssimo. Eu nunca vi na minha vida a torcida do Palmeiras, do Corinthians,
do Santos e do São Paulo juntas, em harmonia, de mãos dadas. Eu nunca vi isso, primeira vez. Eu acho que é como o É Edgar inédito. falou, no mínimo é esquisito. No mínimo é esquisito. No mínimo esquisito, é preciso que eles venham Não é? a público, né, esclarecer como é que isso tudo foi organizado, partiu de quem, enfim. Porque o que eles defenderam, nós defendemos, né? Sim. Democracia. Mas o histórico dessa gente é o pior possível, né? Eles têm envolvimento com tudo que seja possível e imaginável, com narcotraficante, com ladrão de banco, com tudo que é possível e imaginável, é infiltrado nessas torcidas organizadas que eu já defendi até de público e que fossem extintas do futebol, né? Muita gente me vaia e tal, mas, sinceramente, acho que torcida organizada não faz falta nenhuma para o espetáculo do futebol. Em todo caso, né, vamos aguardar. Ô, Rafael Vitor, nós temos aí a tal da votação da lei das fake news no Congresso e estamos acompanhando aí um cerco se fechando em cima ou ao redor de determinadas figuras. Por exemplo, o empresário Luciano Hang, o tal velho da Havan, o famoso velho da Havan, e como exemplo também, o proprietário da rede de academias, na Smart Fit, Edgar Corona, né? Seriam eles os financiadores, não acredito, acho que tem muito mais gente aí que coloca dinheiro nisso, enfim, né? Mas eles são aí, a princípio, os primeiros, né, denunciados que vão ter que se defender aí em relação a essa situação. Como é que é essa história aí? Como é que eles financiam? Que interesse você vê nisso? Enfim, para quem não tem muita similaridade aí com essa situação. Antes de falar sobre isso, Edgar, se você me permite, vou mandar um beijo para minha sobrinha Giovana, que está assistindo a gente. Giovana, um beijo para você, Giovana. Um beijo para a Gigi. Edgar, a gente precisa entender primeiro o seguinte. A fake news hoje no Brasil, né, que é a disseminação de notícias falsas, ela não está definida, não está tipificada no Código Penal como crime, né? O que normalmente há enquadramento é da fake news, se essa disseminação atinge a honra de alguém, você consegue eventualmente enquadrar no Código Penal como um dos 3 tipos de crime contra a honra. Mas a criação e a disseminação de fake news como âmago dessa questão, ela não é tipificada no Código Penal. Eu, há muito tempo, você sabe, né, eu luto e milito nessa área aí há mais de 10 anos, há muito tempo que a gente conclama para que haja uma legislação específica para tratar desse tema, tá? Então, eu acho que isso é bom, né, é uma coisa que a gente luta há muito tempo, mas me causa um pouco de aversão esse atabalhoamento que está sendo feito em relação à legislação. Então, veja, é uma legislação que tem que ser amplamente discutida, né, com a sociedade, que ela não pode, né, ainda que venha num momento para tentar aí fechar um cerco de algo muito grande que vem acontecendo no Brasil, a gente não pode criar uma legislação tão importante que eventualmente vai suprimir, inclusive, direitos, baseado nesse afogadilho que nós temos de resolver uma situação. Até porque eu tive dando uma olhada na legislação e ela traz alguns absurdos. Obviamente, se ela for promulgada, eu acredito que não vai ser, da forma que ela está, no estado em que ela está como projeto, né? E um dos absurdos, por exemplo, é atribuir certa responsabilidade às redes sociais que não têm qualquer controle sobre aquilo que é manipulado ou aquilo que é inserido dentro delas, que são os chamados servidores de conteúdo. Veja, o foco tem que ser em quem cria, né? E não na plataforma que eventualmente é utilizada para discutir. O que você tem que fazer com as plataformas é exigir delas mecanismos que possam eventualmente impedir que elas sejam divulgadas. E isso já existe, né? O próprio Facebook, eu acho que todos já viram lá, eventualmente quando você tem uma notícia falsa ali, ele aparece lá um alerta, o próprio WhatsApp vem há algum tempo tomando algumas medidas, não deixa você compartilhar mais do que 5 vezes. Enfim, são medidas que são as que estão dentro das possibilidades desses servidores de conteúdo. Então, essa é uma crítica, né? E a outra crítica, eventualmente, é a restrição, eventualmente, de algum direito de manifestação. Então, é uma linha muito tênue,
Por isso que essa legislação tem que ser amplamente discutida. Nenhuma legislação deve ser feita de afogadilho para, eventualmente, tapar lacunas que sejam do momento. Então não adianta, olha, porque nós estamos aqui, veja, há muito tempo a gente já discute isso, já deveria ter sido feito há muito tempo, e agora, né, de repente, porque nós estamos aí vivendo, e a pandemia aflora isso um pouco também, né, a gente vive um pouco de infodemia, né, uma pandemia de informação, mas, veja, sou a favor da promulgação da legislação, mas eu acho que ela tem que ser um pouco mais discutida, até porque existem até dispositivos que vão contra o Marco Civil da Internet, enfim, é uma questão mais técnica, mas a minha opinião é essa, tem que ser promulgada a legislação, mas acho que ela tem que ser um pouco mais aprimorada, sem afogadilho. E esses empresários aí, de que maneira eles agem, de que maneira eles fazem esses financiamentos, por que fazem esses financiamentos, interesse teriam nessa coisa aí de participar do tal do gabinete do ódio, como é que funciona o gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio, é bom deixar claro uma coisa aqui, o gabinete do ódio funciona dentro do Palácio do Planalto, que é a casa do executivo brasileiro, ou seja, quem paga somos nós. Dizem que é no mesmo andar do presidente. No mesmo andar do presidente, né? Dizem que falam isso, é verdade, lembrou bem. Existem muitas conjecturas, né, Edgar? Veja, não tem, ainda que se tenha muitas evidências, não tem nada comprovadamente que realmente existe essa estrutura de poder dentro do Palácio do Planalto, enfim, a questão realmente não é política ou enfim, eu estou tentando ser aqui o mais técnico possível. Você me perguntou dos empresários e eu vou te responder a pergunta te dando, por exemplo, a definição, né, que é uma das melhores definições que eu já vi, que é a definição da Wikipédia, sobre o que é notícia falsa. Notícia falsa nada mais é do que a promulgação e a distribuição de notícias mentirosas com o fim princípio de promover alguém ou obter algum ganho. Então, veja, nenhuma notícia falsa é feita por brincadeira. Alguém que promove notícia falsa quer ou ganhar dinheiro ou obter benefício político. Então, definido isso, eu te respondo, como um empresário poderia se beneficiar com a promulgação e a divulgação de notícias falsas? Obviamente, com dinheiro, né, ou de alguma forma politicamente. Então, veja, eu acredito que haja realmente redes de distribuição de notícias falsas, né? Acho que isso não vem só do governo, isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Inclusive, me parece que o próprio Haddad, depois da eleição, foi dentro lá, houve uma investigação dentro da campanha do Haddad e houve também uma condenação eleitoral a respeito da divulgação de notícias falsas. Ou seja, isso é um mal, né, que está aí plantado em todas as posições, né? Então, não adianta a gente querer achar que o Bolsonaro ou o governo atual foram os criadores disso. Não. Na verdade, isso já acontece há algum tempo, inclusive antes das redes sociais, né? Essa rede de divulgação de notícias falsas, quem não lembra nas antigas campanhas, né, Edgar, quando não se tinha rede social, um dia antes da eleição tinha os tais dos panfletos apócrifos, né? Distribuíam-se panfletos apócrifos, contando algum fato de algum candidato, enfim. Então, a fake news, ela já existe há muito tempo, ela só mudou de figura, né? Ela foi alçada para essa questão Rafael, da modernização. Se me permite, a grande diferença agora que nós estamos testemunhando agora é essa estruturação, vamos dizer, muito profissional e a capilarização das fake news no Brasil. Isso daí não foram os filhos do Jair Bolsonaro que inventaram. Isso aí quem inventou é um homem chamado Steve Bannon, nos Estados Unidos, que foi o grande, que idealizou esse modelo capilar de usar robôs para não só produzir, mas como difundir fake news. Então, muitas vezes o tiozão recebe uma mensagem no WhatsApp e acha que é uma outra pessoa, mas não é um robô. Inclusive, nessa semana, eu fiz uma matéria no Jornal da Hora e evidencio ali vários casos de fake news. A mesma mensagem sobre um sujeito que foi curado da cloroquina, disparada
simultaneamente, ao mesmo tempo, por vários perfis diferentes. Isso daí que é o robô, é um programa de computador que fica rodando, disparando milhares de mensagens ao mesmo tempo e as pessoas, inadvertidamente, acabam acreditando. E aí sim, elas são utilizadas inocentemente até para divulgar ainda mais. Mas a grande diferença é justamente essa daí, que é um esquema muito profissional que exige milhares, dezenas, centenas de aparelhos de telefone celular, servidores ligados em rede, uma banda larga de internet muito potente. Isso daí tem que se financiar de alguma maneira. Então, esses empresários aí, o velho da Van, o dono da Smart Fit, o outro do Madeiro, eles que financiam esse sistema milionário de divulgar mentiras. E uma diferença que a gente tem que fazer é informação falsa, mentira, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você manifestar o seu ponto de vista de acordo com uma realidade. Agora, você distorcer a realidade não é liberdade de expressão, é crime. Eu concordo rapidamente, só complementar o que o Marcos falou. Nós tivemos um caso aqui muito próximo, na cidade do Guarujá, né, onde uma moça foi assassinada. Eu uso esse exemplo muito nas minhas palestras. Por conta da divulgação de fake news. Sim. Né? Então, olha só, morreu um inocente. Não só essa questão política, mas ela é perigosa. O WhatsApp, essa questão do WhatsApp travar a quantidade de mensagens ocorreu por conta da Índia, porque na Índia aumentou os linchamentos por conta das fake news. Muito bem. Estamos encerrando o ponto de vista. Muito obrigado, Altair de Marco. Obrigado, Rafael. Obrigado, Santana sempre conosco, a gente de segunda a sexta ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, reprise de segunda a quinta às 8 da noite e na sexta-feira a reprise é à meia-noite. Obrigado, valeu gente, tchau.